nós vamos agradecer e vamos clamar a presença do Espírito Santo. Querido Pai que habita nos altos céus, nossa alegria e a nossa gratidão agora é expressada nesta oração, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, zeloso, tem cuidado de cada um de nós, haja visto, e nesta noite de quinta-feira o Senhor nos concede a oportunidade, mais uma vez, nos reunirmos para este estudo. E não queremos, Pai querido, iniciar a abertura da Tua Palavra, a leitura da Tua Palavra, sem clamar ao Senhor, além de te agradecer por todas as bênçãos, sem clamar ao Senhor a unção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa derramar em abundância sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre os lábios do Fábio, para que ele possa, Pai querido, transmitir aqui conhecimento a respeito do estudo do livro de Daniel. Que esta palavra possa abrir a nossa mente, possa estar ampliando os nossos horizontes espirituais, para que estejamos cada vez mais preparados para a volta de teu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Oro também neste momento, Pai querido, por todas as pessoas que neste momento precisam de um toque restaurador na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, que o Senhor possa atender a cada um destes conforme as necessidades e conforme o teu querer. Nos entregamos em tuas mãos, fazemos esta oração também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Fábio. Agora é contigo, meu irmão, meu amigo. Maravilha, então. Ok. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo. Como nós havíamos, inclusive, comentado no nosso último encontro, nós terminamos o estudo do capítulo 8 de Daniel e iremos agora fazer o estudo do capítulo 9, certo? Então, nós vamos fazer um compartilhamento aqui. Esse é um tema bastante complexo. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse assunto. E nós vamos procurar trabalhar ele de forma bastante didática, de forma bastante simples, né? O mais simples possível para que você entenda esse assunto. É um assunto sobre Daniel capítulo 9, que envolve as 2.300 tardes e manhãs. É um assunto para lá de especial, é um dos temas mais importantes do livro de Daniel. E nós vamos dar sequência, então, dessa forma. Muito bem, eu acredito que todos já devem estar visualizando aí. Eu já peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 9. E nós vamos ler alguns textos que não vão aparecer aí na apresentação, ok? Esses textos irão aparecer justamente apenas a descrição deles, mas nós vamos lê-lo na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer um resumo, se contextualizar em relação ao capítulo 8 de Daniel. Então vamos entender e relembrar o que aconteceu no capítulo 8. Nós lá vimos que Daniel, ele contempla, na sua visão, no capítulo 8, que a verdade seria lançada por terra através do chifre pequeno. Nós vimos que esse chifre pequeno é o mesmo que apareceu ali em Daniel capítulo 7, quando lá falava daquele quarto animal terrível e espantoso, e esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres, e desses 10 chifres apareceu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, quando apareceu, derrubou 3, devido ao seu poder, devido à sua força. E nós vemos que esse chifre, ele fazia guerra contra o povo de Deus, ele também mudou os tempos e a lei de Deus, e ele teve um tempo de atuação. E no capítulo 8, nós vimos que haviam também ali 2 animais. O segundo animal era um bode que tinha um chifre notável entre os olhos. Esse chifre foi quebrado, e a descrição profética diz que surgiram 4 chifres no lugar desse que foi quebrado, e depois apareceu um chifre pequeno do meio de um desses 4. Então, resumidamente, o chifre pequeno do capítulo 7 é o mesmo chifre pequeno do capítulo 8. E nós vimos que a atuação dele chegaria ao fim, e existe um tempo definido para a atuação dele. Essa profecia que envolve tempo é uma profecia que a gente entende ela olhando para a história.
A história por si mesma, ela vai revelar a veracidade das profecias de Daniel. Sobre esse tempo, nós terminamos o capítulo 8 no nosso último encontro, fazendo a leitura desse texto que envolve esse grande tempo profético. Então, de acordo com Daniel, capítulo 8, versos 13 e 14, nós lemos o seguinte ali. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E aí veio a resposta no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, fica essa pergunta e essa dúvida no capítulo 8. Daniel, ele não tem a resposta, a explicação desse tempo lá no capítulo 8. Então, olha só. A gente entende que o capítulo 8 ele é explicado a Daniel ali no capítulo 9. Como nós vimos anteriormente, cada capítulo vai sendo explicado e vai sendo ampliado pelo capítulo que vem em seguida. Não é explicado para Daniel, e olha só o que diz no verso 26. E a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E Daniel disse o seguinte no verso 27. Eu enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, porque não havia quem a entendesse. Era uma profecia muito significativa que chamou a atenção de Daniel e ele queria saber o significado dela. Mas naquele momento em que aqueles dois seres conversavam, ele não teve a explicação e nem a resposta. Isso ficou um pouco para depois. O capítulo 9 começa dessa forma. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel ele estava preocupado porque não via como se daria o cumprimento da profecia. Daniel ele era um estudioso também. Ele estava dando uma olhada, ele estava lendo, ele estava estudando as profecias que o profeta Jeremias havia escrito, e ali ele havia encontrado um detalhe interessante. Ele viu que ali estava escrito que ao povo judeu havia sido dado um tempo para que eles reconstruíssem Jerusalém após o seu retorno para a sua terra natal, eles reconstruíssem Jerusalém, firmassem novamente aliança com o Messias vindouro e procurassem novamente reafirmar a sua consagração e o seu compromisso a Deus através da adoração. Em Daniel capítulo 9, verso 3, diz que, quando ele percebeu essa situação, que ao povo foi dado esse tempo, ele buscou a Deus em oração. Ele diz ali no verso 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com súplicas, com jejum, com saco e cinza. Estando eu, digo, ainda falando em oração, o homem Gabriel, no caso o anjo, em outras versões, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E o que o anjo disse para ele? Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O sentido do quê? Da profecia. O anjo Gabriel, ele veio pessoalmente para explicar o que havia acontecido lá no capítulo 8 em relação à profecia das 2.300 tardes e manhãs que Daniel não havia compreendido. E o anjo vai falar o seguinte agora para Daniel. Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar a você, porque você és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Quero te dizer uma coisa. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, principalmente da forma como fez Daniel, quando nós suplicamos, quando nós oramos a Ele, Deus ele diz, você é muito amado. Escuta, a resposta à oração pode demorar. Pode demorar um tempo mesmo. Ou de repente você nem tenha a resposta.
Mas uma coisa você pode ter certeza. Enquanto você ora, você é amado de Deus. Deus, ele te ama. Deus, ele já está ouvindo a sua oração. Talvez você deve se perguntar várias vezes por que Deus não responde à minha oração. Talvez porque não seja o momento, ou talvez porque não será bom para o seu desenvolvimento, para o crescimento do seu caráter. Deus conhece você mais do que você mesmo, e Ele sabe o que é melhor para você. A graça dele te basta. Por isso ele diz, você é muito amado. Quando você está conversando com ele em oração, tenha isso em mente. Você é amado de Deus. Vamos continuar? O anjo disse para Daniel o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, ao povo judeu, por um período de 70 semanas, foram dadas essas diretrizes, essas especificações. Eles precisavam cumprir essas coisas dentro desse período de 70 semanas. E aqui o anjo continua dizendo para Daniel. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no verso 24 também, capítulo 9. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso nós lemos no capítulo 9, versos 24 e 25 de Daniel. E ele continua dizendo para Daniel, no verso 26, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então, note aqui alguns detalhes importantes. Nós vamos até voltar no texto anterior aqui. Aqui está dizendo que, dentro daquele período de 70 semanas, haveriam 3 períodos. Então, dentro de 70 semanas, haveriam 3 períodos. Quais são eles? Primeiro, o período de 7 semanas. Segundo, o período de 62 semanas. E terceiro, o período de 1 semana. Ele diz que, depois das 62 semanas, o Messias seria cortado. E o povo do príncipe, que haveria de vir, destruiria a cidade, destruiria o santuário, e o seu fim seria como uma inundação. Aqui já estava determinado o que ia acontecer no final dessas 70 semanas. Aqui fala do último período, que é da 1 semana. Diz aqui, ó, ele firmará um concerto ou uma aliança com muitos por 1 semana. Então vamos lembrar os períodos. Dentro das 70 semanas existe 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. E o que vai acontecer nessa última semana? Na metade dela, fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou talvez na sua Bíblia vai estar dizendo aí a oferta de manjares, os sacrifícios que eram realizados no templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa profecia já estava dizendo acerca do tempo que foi dado aos judeus para eles se redimirem, para eles reconstruírem Jerusalém, dar fim aos pecados, se consagrar e firmar novamente a aliança com Deus, mas aqui ao mesmo tempo já está dizendo que isso não iria acontecer. Que terrível. Por isso que Daniel, ele ficou espantado com essa visão. Ele não tinha ainda a explicação dela, mas ele já pressentiu que alguma coisa haveria de acontecer com o povo judeu. Quem era Daniel? E quem era o povo? Era justamente o povo judeu. Era o povo escolhido por Deus. Nós precisamos entender agora, antes de adentrarmos especificamente na profecia, algumas interpretações que a própria Bíblia nos mostra. Quando a Bíblia fala de dias, ela está se referindo a um ano literal. Não um ano como nós conhecemos hoje no nosso calendário, de 365 ou 366 dias. Mas é um ano de 360 dias. É um ano fechado.
Então, em profecia, um dia significa um ano. Existe um texto na Bíblia, esse que você pode ver aí em Ezequiel, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: 40 dias te dei, cada dia por um ano. E tem também um outro texto que nós encontramos lá em Números, onde fala acerca do relato dos espias. Nós sabemos que Moisés ele enviou para a futura terra que eles haveriam de conquistar, eles haveriam de espiar aquela terra. Mandaram ali 12 espias. Esses espias foram lá espiar a terra, eles viram se era terra boa para morar, para plantar, para conquistar. Só que eles viram lá pessoas muito fortes, gigantes, e eles voltaram com esse relatório pessimista para Moisés. E eles disseram que aquela terra era a terra que devorava seus moradores, que era uma terra muito difícil de conquistar, de plantar, de morar. Mas havia alguns homens, dois deles, Josué e Caleb, que procuraram reverter aquela situação e motivar o povo a acreditar que aquela terra, sim, era a terra da qual, pelo poder de Deus, eles conseguiriam conquistar, sim. Mas houve ali uma inflamação com aquela notícia ruim dos outros espias. Todo o povo que estava ali começou a reclamar, queria voltar novamente da onde eles haviam vindo, que era do Egito. E ali houve uma terrível calamidade. Muitos dos que estavam ali acabaram tendo sérios problemas. Houve ali uma grande rebelião. E Deus disse o seguinte: por causa da rebeldia de vocês, o tempo que vocês levaram para espiar essa terra, que foi um tempo de 40 dias, agora vocês vão levar 40 anos para chegar nela. Então, note esse detalhe. A miniatura se torna ampla. Assim é a interpretação profética. Então, aonde havia ali 40 dias para eles chegarem na terra de Canaã, agora eles levariam 40 anos. Isso está lá em Números. E nós temos também esse texto que lemos lá em Ezequiel, aonde um dia representa um ano. Vamos então entrar na profecia. Ela nos informou acerca de 70 semanas. Nós precisamos saber quanto vale essas 70 semanas. É muito simples. Uma semana, por exemplo, tem 7 dias. Isso nós sabemos. E para nós sabermos quantos dias existem 70 semanas, que é o período dado ao povo judeu, muito simples. Nós calculamos e chegamos ao valor de 490 dias. É só você calcular 7 vezes 70. Então, nós temos ali 490 dias. Mas, como nós acabamos de ver que em profecia um dia simboliza um ano, então nós temos 490 anos. Esse foi o período dado ao povo judeu para que eles cumprissem todas aquelas determinações. Então, esse é o período das 70 semanas. Em realidade, ao povo judeu foi dado 490 anos. E agora, no verso 25, nós lemos que haviam 2 períodos dentro dessas 70 semanas, que é o período de 7 semanas e o período de 62 semanas. 7 semanas, se nós fizermos o cálculo, uma semana são 7 dias. 7 semanas dariam quantos dias? 7 vezes 7, muito simples, 49 dias. E se nós calcularmos 7 dias, que é uma semana, vezes 62 semanas, que fala ali no verso 25, nós vamos ter 434 dias. Mas não se esqueça, um dia em profecia simboliza um ano. Então nós temos ali o primeiro período de 49 anos, o segundo período de 434 anos. Então nós temos um total aí de 69 semanas. É só você somar 62 mais 7, nós vamos chegar a esse valor aqui, 69 semanas, que vai dar um total de 483 anos. A profecia também nos falou que falta agora 7 anos, que no caso é uma semana. Lá no verso 26 e 27, eu vou até ler para vocês aqui diretamente na minha Bíblia. O capítulo 9, o verso 26 diz assim, ó: depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação.
Aí agora vem o verso 27. Ele confirmará uma aliança com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então veja que aqui no verso 26 e no verso 27 está falando de uma semana, mas é uma semana profética. Nós sabemos que uma semana ela vai ter, na realidade, 7 anos, né? Uma semana são 7 dias, então são 7 anos, muito simples. E meia semana? Quanto que é a metade de 7? 3,5. Então seriam 3 anos e meio. Então a última semana que faltava, daquelas 69 que nós vimos, é essa daqui, que está no verso 26 e no verso 27. Então, finalmente, nós temos aqui o total das 70 semanas completas. Então, relembrando, dentro desse período de 70 semanas, ou 490 anos, nós temos 3 períodos, que é das 7 semanas, ou 49 anos, das 62 semanas, ou 434 anos, e dessa uma semana, que são 7 anos. Então, esse total vai dar 70 semanas, ou 490. Ele está dividido nesses 3 períodos diferentes. Nós vamos ver o que aconteceu em cada um desses diferentes períodos. Aqui estão as 7 semanas, os 49 anos. As 62 semanas, que falou no verso 25, os 434 anos. E lá no verso 26 e 27, que se referiu àquela uma semana, ou a última semana, que completou as 70 semanas. O verso 25 diz o seguinte: desde a saída da ordem. Note esse detalhe aqui em vermelho. Desde a saída da ordem. Nós temos um tempo de 2.300 tardes e manhãs e precisamos saber quando que esse tempo começou, quando que essa profecia dos 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs, né, que são anos, quando que esse tempo começou. O verso 25 diz quando que esse tempo começou. Olha só. Sabe e entende. Começou quando? Desde a saída da ordem. Que ordem? Para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Bem, então, as 70 semanas, ou as 2.300 tardes e manhãs, tiveram o ponto de partida naquele detalhe ali em vermelho. Quando saiu a ordem para se restaurar, para se reedificar Jerusalém. Como que isso aconteceu? Olha só. O rei Ciro projetou esse retorno e essa construção, e essa reconstrução de Jerusalém. Mas não começou com ele. Depois o rei Dario confirmou, ele endossou aquilo que Ciro havia projetado. Mas continuou, digamos assim, na gaveta. Somente depois com Artaxerxes é que deu finalmente o start para a reconstrução de Jerusalém e da cidade também, do templo e tudo mais. Isso está lá em Esdras, capítulo 6, verso 14. E esse decreto de Artaxerxes justamente aconteceu ali, ó, em 457 a.C. Pronto. Então, nesse ano de 457, quando saiu efetivamente a ordem para reconstruir Jerusalém, nesse ano é que é o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs, ou das 70 semanas. Por que eu menciono esses dois tempos? 2.300 tardes e manhãs e 70 semanas. Porque é o seguinte, as 70 semanas, ou os 490 anos, é um período que está dentro das 2.300 tardes e manhãs. Então, de 2.300 anos, tarde e manhã, um dia, né? 2.300 anos, dentro dele estão os 490 anos. Vamos prosseguir. Através desse gráfico, você consegue ter uma visualização um pouco mais ilustrativa das 70 semanas que foram dadas ao povo judeu. Então, nós temos ali em azul 457, que foi o período, que foi o tempo, o ponto de partida para todo esse período, para toda essa extensa profecia. Então, nós temos ali o ponto de partida, 457 a.C. Ali nós temos o primeiro período, que foi mencionado no verso 25, que é das 7 semanas, ou
49 anos. Jerusalém levou mais ou menos 49 anos para ser reconstruída. E depois, então, nós chegamos ao ano de 408 a.C. Ali inicia as 62 semanas. O povo de Israel, com muita dificuldade, deveria firmar a sua aliança com o Messias vindouro, eles deveriam dar fim aos pecados, eles deveriam reafirmar o seu concerto com Deus durante todo esse período aí, que é o período que você pode ver ali na imagem da reconstrução de Jerusalém. Foi o período de Zorobabel, foi o período de Esdras, onde eles tiveram muitas dificuldades para reconstruir Jerusalém, porque havia muitos inimigos ali que estavam tentando estorvar essa obra de reconstrução. Passou esse período, o texto diz que de 7 semanas e 62 semanas, lembra do texto? Até o Messias, o ungido, haverá esses 2 períodos. 7 semanas e 62 semanas. Até o Messias, o príncipe. Ou em outras versões, que seria a mais correta, o ungido. Por que ungido? Jesus, ele foi ungido por ocasião do seu batismo. Foi naquele momento em que, quando Jesus ele saiu das águas batismais, batizado por João Batista, dos céus ouviu-se uma voz onde dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E o Espírito Santo se manifestou naquele momento em forma de pomba, pousando sobre Jesus. Naquele momento, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi consagrado para o seu ministério a partir de então. O ministério de Jesus levou mais ou menos esse tempo de 3 anos e meio. A profecia diz que nessa última semana, lá no final dela, no ano 34, algumas coisas terríveis iriam acontecer. Sob as asas do assolador viria a abominação e haveria destruições, guerras e assolações. Isso depois dessas 70 semanas. Mas lá fala também, no verso 26 e 27, que na metade da semana, então nós temos ali, ó, a metade da semana, ela se localiza bem aqui. Na metade da semana, seria cortado o Messias. E o sacrifício e a oferta de manjares, ou a oferta de oblação, seriam cessadas. O que significa isso? A morte de Jesus deu fim a todo o cerimonial que era realizado no templo pelos judeus. Os sacrifícios de cordeiros, dos animais, as cerimônias do ritual do santuário. Todas essas cerimônias, elas foram encerradas com a morte de Jesus na cruz. Por quê? Porque todos esses sacrifícios de animais, eles apontavam para Jesus, eram símbolos de Cristo, representavam Jesus. Quando o israelita, que nós vimos lá no último estudo, ele levava o seu cordeiro até o santuário, confessava os seus pecados sobre ele e matava aquele cordeirinho, aquele animalzinho representava Jesus morrendo no lugar do israelita. Então note a transferência de culpa. Não era o culpado israelita que morria, embora fosse ele o pecador. Jesus assumiu nossa culpa e levou até a cruz. Isso era prefigurado quando, ao invés do israelita morrer, era o animalzinho que morria. Então, aquele animalzinho representava Jesus. E quando Jesus ele estava se aproximando do Rio Jordão para ser batizado por João Batista disse o seguinte: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, é o verdadeiro e maior sacrifício. Se não fosse a morte de Jesus, todos os animais que foram mortos ao longo de toda a trajetória do povo judeu e também do povo de Israel seriam em vão. Todos eles encontraram significado na morte de Jesus. Então, na metade dessa semana, foi o sacrifício de Jesus. E se nós prestarmos atenção, a profecia ela diz que parece que o povo judeu não iria cumprir todas essas especificações. E foi justamente isso que aconteceu. Se nós olharmos após esses 490 anos, que foi um grande tempo, um grande período que foi dado ao povo judeu para que eles novamente reafirmassem a sua aliança com Deus, esse período não foi suficiente para que eles se voltassem dos seus pecados, para que eles reconhecessem a Jesus como o Messias
que havia vindo salvá-los. Nós temos ali as 2.300 tardes e manhãs. E dentro desse período, nós temos o período específico que foi dado ao povo judeu. A profecia começa dizendo: 70 semanas estão determinadas, ou cortadas, ou separadas para o teu povo. Essas 70 semanas é um pedaço das 2.300 tardes e manhãs. Os 490 anos é um pedaço dos 2.300 anos. Sobrariam ali, no caso, então, tirando agora o período que já foi dado ao povo judeu e não aproveitado, sobraria, então, aqueles 1.810 anos. Mas vamos entender uma coisa aqui. Nós temos ali o ano 34 depois de Cristo. Se nós pegarmos o batismo de Jesus, que se deu no ano 27, já da nossa era, né, depois de Cristo, e nós contarmos ali 7 anos, nós vamos chegar ao ano 34. Na metade dessa semana, na metade desses 7 anos, nós vamos ter ali justamente o ano 31, que foi o ano onde Jesus morreu. Então, na metade dessa semana, se deu o sacrifício de Jesus. Nós chegamos ao ano 34 porque ali foi um ano marcante. Foi justamente quando o povo judeu selou definitivamente a sua rejeição a Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como intercessor. E eles demonstraram isso mais evidentemente quando, poderíamos dizer assim, a gota d'água, eles apedrejaram Estevão, que foi um dos 7 diáconos instituídos ali para servir na igreja primitiva. Com tanta fúria no coração, com tanto ódio, eles não aguentavam mais ouvir acerca de Jesus, eles não reconheceram Jesus como Messias, e as pessoas que se levantaram após a morte de Jesus para testemunhar dele, onde incluía ali também os apóstolos, essas pessoas passaram a ser perseguidas e mortas. Estevão, que você vê ali na foto, foi o primeiro mártir cristão. Ali foi selado definitivamente a sorte do povo judeu. Eles foram completamente rejeitados como nação escolhida por Deus. Não porque Deus não gostava deles, mas porque essa foi a escolha desse povo. E em seguida, se nós levarmos mais adiante, nós vamos chegar a 1844. Lembra que daquele período de 2.300 anos, tirando os 490 anos, restariam os 1.810 anos? Se nós acrescentarmos eles agora, aplicarmos eles, nós vamos chegar naquele ano ali, 1844. O que aconteceu em 1844? Muitos sabem o significado dessa data. No ano de 1844, houve o início do juízo de investigação de toda a raça humana, começando pelo povo de Deus. Em 1844, ali houve a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Nós entendemos isso porque quando Deus pediu para que Moisés levantasse um tabernáculo, levantasse um santuário no deserto, ele disse o seguinte: olha, Moisés, preste atenção em todos os detalhes que eu estou te orientando acerca desse tabernáculo que você vai levantar no deserto. Preste também atenção para que você faça da mesma forma como o modelo que te foi mostrado no céu. Então, havia um original no céu. O santuário que foi erigido aqui na terra era uma cópia do que já havia no céu. Então, todos os cerimoniais que ocorriam no santuário terrestre também eram cópia de todos os procedimentos que aconteciam no céu. Lembra que nós vimos na semana passada que uma vez ao ano era realizado o dia da expiação, quando era realizado a purificação do santuário terrestre. Ao longo do ano, os israelitas levavam lá os seus cordeiros, imolavam, sacrificavam, mas apenas uma vez no ano. O sumo sacerdote não era qualquer sacerdote, não era qualquer levita, somente o maioral, o sumo sacerdote. Ele saía do pátio, passava pelo lugar santo do santuário, que era o primeiro compartimento, e ia até o Santíssimo, ou Santo dos Santos. E ali ele fazia uma cerimônia especial.
muito solene, que era o da purificação do santuário. E depois da purificação do santuário, o povo estava finalmente liberto, livre dos seus pecados. O dia da expiação era considerado para o povo de Israel um dia de juízo, um dia de acerto de contas. Todo o povo de Israel, durante esse dia, enquanto o sacerdote estava lá dentro do lugar santíssimo, o povo de Israel ficava ao redor do tabernáculo em santa consagração, aguardando solenemente que todo o procedimento de purificação do santuário fosse realizado. E isso prefigurava o que também ocorre no céu. Quando Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, passou pelas águas batismais, ali ele representou o sacerdote que sai de dentro do santuário, que representa o céu, e passa pela pia que ficava ali do lado de fora do santuário. O fato de ele passar pela pia, se lavar, representava o batismo de Jesus. E depois que o sacerdote se lavava, ele se dirigia até o israelita para que ali o sangue que foi transferido para o cordeiro fosse agora levado para o altar de sacrifícios. Ali simboliza agora Jesus sendo levado à cruz para morrer, para se sacrificar por nós. O altar de sacrifícios que ficava do lado de fora do santuário representa a morte de Jesus, representa o sacrifício de Jesus, aonde o cordeiro ele era queimado após a sua morte. Depois, o sacerdote ele pegava esse sangue e levava para dentro do santuário novamente. Isso representa Jesus ressuscitando e voltando novamente, ascendendo novamente para o céu. O lado de fora do santuário terrestre representava a terra. A parte coberta representava o céu. E agora, lá dentro, com aquele sangue, esse sacerdote fazia aspersão no véu do santuário com esse sangue. Todo esse procedimento do primeiro compartimento do santuário representou o período que Jesus estava após a sua ascensão ao céu, no primeiro compartimento do santuário celestial. E quando chegou essa data de 1844, é que finalmente iniciou, poderíamos dizer assim, o grande dia da expiação, lá no santuário celestial. Começou o dia do juízo da raça humana. Começou o juízo investigativo. Todos aqueles que aceitam a Jesus, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, a partir dessa data de 1844, começaram a ser julgados. Começou o julgamento por aqueles que já morreram, sendo fiéis a Deus. E em seguida, o julgamento, ele continua o seu processo, ainda com o povo de Deus, aqueles que estão vivos. E, finalmente, quando esse primeiro momento do juízo investigativo terminar, quando todos os do povo de Deus, quando todos os fiéis estiverem selados para o céu, Jesus ele voltará a esse mundo, como nós vemos ali. Ele voltará com poder e grande glória para dar a cada um aquilo que merece, o seu galardão. Aos fiéis, a recompensa da vida eterna. Aos ímpios, a recompensa da destruição e da morte. É importante que nós, durante esse tempo que estamos vivendo agora, de 1844 para cá, nos lembremos de que, nesse momento, lá no céu, está acontecendo um juízo de investigação. Quando nós falamos sobre justificação pela fé, quando falamos sobre santificação, nós entendemos que isso é um processo diário na vida do cristão. Justificação é o que acontecia com o israelita no momento em que ele levava o cordeirinho ali no pátio, no lado de fora do santuário. Aquilo é justificação. É quando a culpa sai dele e passa para o cordeiro. Jesus, ele nos justifica a partir do momento em que, quando eu peco, vem aquele sentimento de culpa, mas eu recorro a Deus, eu recorro a Jesus, peço perdão, e esse meu perdão que eu peço para ele é genuíno, é sincero do meu coração, eu de fato me arrependi, então a culpa, ela sai de mim.
Jesus, ele assume essa culpa. Os méritos dele, o sangue que ele derramou é apresentado perante o Pai e dessa forma eu sou considerado justo. A santificação, ela se dá quando, mesmo eu pecando, esse pecado que eu cometo começa a perder força dentro de mim. Eu começo a, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que atua na minha vida e que começa a desenvolver os frutos do Espírito, eu começo a ter poder e controle sobre esse pecado. Isso é santificação. A vereda do justo, diz Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Então, a justificação e a santificação são processos diários na vida do cristão. Logo, o julgamento, ele acontece todos os dias na vida do cristão. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos com você. Deus o sabe. Então, o juízo de investigação, ele ocorre todos os dias na vida do cristão. E ele vai se encerrar quando Deus, através de Cristo Jesus, ver que o número de fiéis, que o número de selados já está completo. Que aqueles que realmente querem se consagrar a Deus, se consagraram. Aqueles que não querem se consagrar a Deus, querem continuar vivendo a sua vida de pecado, de distanciamento de Deus, vão continuar dessa forma. Haverá uma distinção. Haverão duas classes, os fiéis e os infiéis. Aqueles que ouviram a voz do pastor e aqueles que taparam seus ouvidos. Tapar ouvidos à voz do pastor é tapar ouvidos à voz do Espírito Santo. Tapar ouvidos à voz do Espírito Santo é tapar ouvidos à única forma que existe de você reconhecer que você está cometendo um pecado. Logo, você comete o pecado contra o Espírito Santo. Porque você tapa os ouvidos para a voz dele, que é aquela voz que precisa te convencer do pecado. Não tem mais como. Você está fazendo a sua escolha para o bem ou para o mal. Apocalipse capítulo 22, verso 8, diz assim: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. Quem é impuro, permaneça na impureza. E quem é injusto, continue na prática da injustiça. Dois grupos, dois blocos completamente definidos. Uma vez que Deus, ele vê que os seres humanos tomaram suas decisões, ele consente com isso, encerrando a sua graça para com aqueles que não aceitaram ele. E após o fechamento da porta da graça, ou seja, após o encerramento da oportunidade de salvação para a raça humana, porque os que já foram salvos já estão selados, já tomaram suas decisões, agora, aqueles que não aceitaram a Jesus irão sofrer terríveis calamidades. O mundo será terrivelmente sacudido, o mundo será terrivelmente assolado por terríveis pragas, de acordo com o que está escrito em Apocalipse 15 e 16. Você e eu precisamos nos consagrar. A lição do povo de Israel é uma lição para nós. A lição do povo judeu é uma lição para nós. O povo de Israel não se consagrou. Se separou do povo judeu e começaram a partir para terríveis idolatrias. E a maioria dos reis de Israel foram reis idólatras. Ficou sobrando, então, o povo judeu, da onde viria o Messias. O povo judeu também não correspondeu. A grande pergunta é: eles vivenciaram os rituais do santuário, viram Jesus prefigurado e simbolizado no cordeiro, foram muitas vezes levar o cordeiro para o santuário, tiveram muitas vezes perdão dos pecados, mas não foi suficiente. Eles não amaram a Jesus. Jesus não estava no coração deles. E eles rejeitaram. E você? Vai aceitar ou vai rejeitar? Você pode fazer a mesma coisa que o povo de Israel, que o povo judeu fez. Há um sacerdote lá no céu. Há um sumo sacerdote lá no céu. E ele está pronto para aceitar você. Ele está pronto para receber você com seus pecados, com seu sentimento de culpa,
para que você transfira para ele e ele pegue essa culpa e com o seu sangue imaculado, puro, ele apresente ao Pai dizendo: eu derramei o meu sangue por ele. Eu morri no lugar dele. Poupe a vida dele. Ele é justo, ele é salvo por causa dos meus méritos, por causa da minha morte, por causa do sangue que eu derramei. E de graça em graça, de perdão em perdão, de glória em glória, você vai sendo selado para a eternidade, para viver eternamente com Jesus. O meu sincero desejo e a minha oração é que durante esse tempo de juízo, você seja um restaurador dessas grandes verdades que existem na Bíblia. A lei de Deus, ela está em vigor, ela é a norma do juízo. É através da lei de Deus que todos os seres humanos são passados no crivo, são ali julgados. Uma outra verdade também grande é a verdade da palavra de Deus, que havia sido obscurecida, que havia sido esquecida durante os tempos da Idade Média, durante o tempo da Idade Escura, aonde, lembra? O chifre pequeno, o papado, havia dominado. Eles haviam tirado a Bíblia de circulação e colocaram no lugar dela as suas falsas doutrinas, as suas heresias, que no Apocalipse é representado por aquela taça cheia de vinho que embriagava. Outra verdade também que precisa ser levada em consideração, a verdade da lei de Deus que está em vigor. Lá no santuário terrestre, Deus havia dito para que Moisés colocasse dentro da Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo do santuário, lembra? Lugar santíssimo do santuário, só se entrava uma vez, no dia da expiação. Lá dentro estava a tábua dos 10 mandamentos. Hoje, no santuário celestial, no lugar santíssimo, a lei de Deus está ali, como a base do governo, como fundamento do trono de Deus. E ela está em vigor. E se a lei de Deus está em vigor, o sábado do Senhor, o santo sábado, também está em vigor. A salvação é somente por Cristo Jesus. Essa verdade também foi restaurada a partir do momento em que o poder papal caiu e novamente muitas pessoas começaram a estudar novamente a Bíblia, sociedades bíblicas começaram a surgir, pessoas começaram a ir de um lado para o outro para estudar as profecias da Bíblia, especificamente as profecias de Daniel, e descobriram grandes verdades, inclusive a de que a salvação vem somente através de Cristo. Não é a intercessão dos santos instituída pelo poder romano, não é a intercessão de Maria instituída pelo poder romano. É a salvação somente por Cristo Jesus, de acordo com está na sua santa palavra. Nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial. Ele é o seu defensor, ele é o seu advogado, ele é o seu juiz. Essa é uma boa notícia, não é mesmo? Aquele que julga e aquele que te defende. O juiz de todo esse juízo investigativo que começou em 1844, que foi ao final dos 2.300 dias, esse mesmo juiz é também o nosso advogado. É aquele que nos defende. É aquele que vai voltar com poder e grande glória para nos resgatar, para nos transformar e para nos levar com ele para morarmos eternamente. O meu sincero desejo do fundo do coração é que você e eu estejamos lá. Sejamos aqueles que hoje busquemos confiadamente segurança, proteção, misericórdia e achemos graça em tempo oportuno, de acordo com Hebreus 4,16. Que seja esse o seu e o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. Como é bom, né? Poder estudar a Bíblia, poder ver a interpretação dessas profecias, interpretações as quais trazem, que nem nesse estudo de hoje, né, Fábio e demais, nos trazem acalento ao nosso coração, nos ampliam os horizontes das promessas de Deus, né? Traz para junto de nós aquilo que Deus prometeu já quando o pecado entrou neste mundo, né?
Graças a Ele fomos criados e graças a Ele seremos resgatados, né? E essa profecia estudada hoje, ela vem só para confirmar esta promessa em que, neste momento, o nosso sumo sacerdote está dentro do santuário celestial, exercendo o seu grande amor, o seu grande ministério a favor de cada um de nós. De cada um de nós. A volta de Jesus, ela tarda, mas ela não falha. E, brevemente, nós teremos essa comprovação. Que Deus continue nos abençoando, nos concedendo o seu Santo Espírito, para que a gente possa continuar a desvendar a palavra de Deus e que esse conhecimento possa transformar as nossas vidas e nos preparar para a volta de Jesus. Muito obrigado, Fábio, pela explanação desta aula de hoje. Obrigado a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanharam, vocês que estão aí pelo YouTube, né? Muito obrigado. Vocês que estão aqui pelo Zoom, Deus seja louvado pela presença de vocês. Eu acho que nós não temos outras coisas a fazer agora nesse momento, a não ser orar mais uma vez a Deus e entregar mais uma vez as nossas vidas e todo esse conhecimento adquirido nesta noite nas mãos de Deus, para que Ele continue operando em nossas vidas. Eu vou mais uma vez orar, fechando este momento, e convido você a mais uma vez fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Feche. Bondoso Deus, Teu nome precisa ser exaltado, Pai querido, todos os dias, a todos os momentos em nossa vida. E agora, nesta oração, mais uma vez, Pai querido, nós queremos Te agradecer por esse imenso amor que o Senhor disponibiliza a cada um de nós. Haja visto que nas Tuas santas Escrituras o Senhor deixou essas profecias como sinal, Pai querido, de que todas as promessas feitas, elas um dia serão cumpridas. E hoje, Pai querido, podemos ver um pedaço da história humana a qual pertencemos e podemos observar e aprender, Pai querido, que neste momento, através do cumprimento desta profecia, o Senhor, juntamente com seu Filho amado Jesus, estão trabalhando, Pai querido, para que cada um de nós, ainda mesmo que pecadores, possamos ter a oportunidade de salvação através do ministério do Santuário Celestial. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai querido, por tão grande amor, por tão grandes cuidados para com nós, ainda que pecadores. Nesta oração, eu também clamo que o Teu poder continue a ser derramado sobre as nossas vidas. O Teu Santo e bom Espírito, Pai querido, inunde nosso coração e a nossa mente. E cada vez mais, Pai querido, possamos crescer em graça, sabedoria, confirmando, Pai querido, assim a nossa fé em Ti e a nossa esperança na volta de Jesus. Para isso, Pai querido, continua cada dia nos fortalecendo através deste poder que se chama Santo Espírito. Fica conosco, aceita esse nosso clamor, esse nosso pedido e a nossa gratidão, assim como esta oração, porque tudo isso pedimos, agradecemos, confiantes em Cristo Jesus.